O tema propósito, ele tem total relação com as emoções. Como saber o propósito? Alguém pode me perguntar isso. Como é que eu sei o meu propósito? Aí a resposta vem do coração, vem da relação com as emoções, vem da intuição, vem do que você gosta de fazer, do que você faz bem e do que gera valor para as pessoas. Porque o propósito envolve as pessoas. Então, para saber o que você gosta, você precisa estar em contato com as emoções. Mas o nosso racional também gosta de coisas. Por exemplo, no tempo que eu fui funcionário público, até 2017, nesse período, eu estudei para outros concursos. Um deles foi para a carreira diplomática. Eu gostava das matérias, mas não é o que eu mais gostava. Eu gosto de aprender, então eu gostei de estudar as matérias da carreira diplomática, mas chegou um ponto que eu não tinha mais vontade. Passou a. Então, tem coisas que a gente gosta, mas às vezes não é o que a gente mais gosta. E aí coincidiu eu estava já há 2, 3 anos estudando para o concurso, para o Instituto Rio Branco. Coincidiu que em 2011 eu comecei uma formação de terapeuta usando eles chamam consultor de desenvolvimento pessoal, nível practitioner de programação neurolinguística. Aí eu comecei essa formação, daí eu vi que eu gostava muito, era isso que eu estava buscando na verdade, e aí juntei depois a formação em constelação familiar, depois veio a hipnose, a comunicação não violenta, aí foi. Ou seja, o ritmo de estudo que eu aplicava para o concurso, eu só ajustei para a área de desenvolvimento pessoal, que no fundo é o que de fato eu estava buscando, mas eu não sabia que existia. Eu precisei meio que as coisas foram me guiando, eu fui me guiando pela intuição também. Não que eu me ouvisse muito emocionalmente nessa época, em 2011 eu ainda não tinha trabalhado a tristeza, mas em 2011 foi quando eu comecei a trabalhar a mágoa, comecei a ter ferramentas para trabalhar as questões emocionais, de mágoa, de impaciência, de agitação. Ou seja, foi a partir de 2011 que eu comecei a trabalhar essas questões. Deixa eu ver, o Diego Martins escreveu, acho que precisa testar algumas coisas para descobrir, pois só o dia a dia vai dizer. Isso, as emoções vão confirmar. É que, às vezes, a gente tenta escolher algo usando a razão, a lógica. Mas se a gente faz uma escolha com base só na racionalidade, não dura muito tempo. Começa a esbarrar com problemas, desafios. Se as emoções não dão suporte, se as emoções não estão ali juntas, se a gente não está alinhado o pensamento com o sentimento, o primeiro obstáculo, não vou fazer mais, não é o que eu queria, porque simplesmente a emoção não está acompanhando. Mas é isso. A gente vai testando caminhos, possibilidade, para ver o que o coração fala. É isso. E, e quando a gente não sabe, ou não sabe ainda, é continuar buscando. É tornar isso uma prioridade. Como que eu descubro que eu gosto? E aí é se perguntar. Quer ver um exemplo? Imagina, você vai numa livraria e aí você não está com uma ideia de um livro que você vai comprar. E aí como eu posso dizer? Você vai se perguntando, que livro? Você vai exercitar a intuição. Que livro eu posso comprar que vai me ser mais útil para saber o meu propósito? Aí você vai olhando os livros. De repente, um chama a atenção. Aí você abre e, surpresa, alguma coisa ali vai fazer sentido, vai dar uma resposta. O Diego Martins escreveu, quero construir foguete, mas a rotina do engenheiro é que eu gosto de fazer mesmo, não só no resultado, mas na rotina. Foi um pensamento bem. Deixa eu ver, quero construir foguete, mas a rotina do engenheiro aqui. Às vezes pode ser isso, quero construir o foguete, mas eu não gosto da rotina do engenheiro. O Elon Musk, ele não é engenheiro, ele é formado em física e economia, se eu não me engano. É que aí ele foi estudar de forma autônoma. Eu li a biografia dele. Ele foi estudar por conta própria e aí meio que ele virou como se fosse o chefe da equipe dos engenheiros, porque ele é o que bancava tudo. Não só o resultado, mas a rotina. Tem que ser bom a rotina, é isso mesmo. Não é só ter o foguete. Não sei se eu entendi a pergunta ou o comentário, Diego, mas não é só alcançar o resultado. O processo tem que ser prazeroso.
Então, eu quero construir foguete, mas eu não gosto da rotina, vai ser um sofrimento. Agora, eu quero construir foguete, mas eu gosto muito da rotina, do testar, ver foguete explodindo, fazer os ajustes, lançar o próximo. A questão da contribuição, do propósito, do sentido, isso faz é o que vai manter a gente engajado num objetivo, mesmo que as coisas não estejam funcionando por um tempo. Eu vou dar um exemplo. Até o ano passado eu fazia uma live por semana e faltava tema. Aí esse ano eu coloquei um propósito, eu fiz uma mentoria que trazia esse desafio, que era o transbordo, o compartilhar. Eu pensei, por que não? Vou fazer isso. Aí eu me propus desde 8 de janeiro fazer 2 lives, 8 e 18, e aí com o StreamYard eu faço a retransmissão das outras aulas. E está sendo um processo de aprendizado, assim, eu percebo que ao fazer as lives, eu também estou me desenvolvendo. Então, não é só o transbordo, compartilhar o conhecimento, mas tem a experiência do organizar, acessar. Imagina, 150 hoje, completou 150 lives em 15 semanas. O Diego Martins que eu tenho que gostar da rotina, não só o resultado. É isso. É a questão do processo. Eu ouvia isso uma vez. Eu fui fazer um curso de coaching chamado The Coaching, não é The Coaching Clinic, é Points of View. É uma empresa israelense. Eles dão a formação em vários lugares, tipo em Israel, na Tailândia, na Costa Rica e na Polônia. Aí eu pensei, bom, eu quero ir para... Não fui para a Ásia ainda, então vou para a Tailândia. Aí em 2018 fui fazer esse treinamento para facilitadores do... São vários jogos que eles têm, mas chama Points of View, pontos de você. Soa como pontos de vista, mas escreve Points of You. E aí lá no treinamento, a instrutora falou algumas vezes, o processo é mais importante que o resultado. Eu ficava, isso em 2018, eu ficava incomodado com essa frase, mas como que o processo é mais importante? Porque o processo pode ser prazeroso, mas e se não tiver resultado? E aí eu ficava nesse conflito. Mas aí o que eu fiz foi me perguntar como que eu faço para entender isso. Aí é esse contexto que a gente está falando. Meio que com o tempo eu assimilei a mensagem. A questão chave é se o processo é o que a gente vive agora, só existe agora. Se o agora não for prazeroso, o amanhã não vai ser. É que o amanhã não existe, só existe agora. O tempo vai passando, mas amanhã, hoje é 26 de abril. O amanhã, 27 de abril, só vai chegar amanhã. E melhor, só vai chegar amanhã, só vai chegar no agora. Então, se o processo não é prazeroso, o final também não vai ser. É como eu me sentia como funcionário público. O dia a dia não era prazeroso. Mas no final do mês tinha o salário, tinha estabilidade, tinha... Para mim, eu gosto de desafio e gosto de aprender. Desafio traz aprendizado. Então, eu não me importo de assumir riscos. Então, para mim, é melhor uma incerteza maior, mas com um processo mais alinhado com o que faz sentido para mim, com o que eu gosto, do que estabilidade, segurança e frustração ou infelicidade. É quase como se fosse... É isso. O que impede a gente de identificar o nosso propósito, quem não identificou ainda, muitas vezes é a relação com medo e tristeza. E medo e tristeza estão muito juntos. A gente foge dos dois, porque os dois incomodam. A tristeza, aí eu sempre volto esse olhar. A tristeza, ela sempre vai ter a ver com as experiências passadas que não foram devidamente digeridas, processadas. Então, a origem da tristeza que a gente pode sentir hoje, normalmente, ela na infância, nos 7 primeiros anos de vida. Você pode ler o livro As 5 Feridas Emocionais, de Lise Bourbeau. Lá você vai ter um panorama das 5 feridas e os desdobramentos dela.